Então, bom dia a todos. Apesar de agora ficar mais silêncio, a alegria maior que essas crianças elas saem, mas a gente fica muito contente com toda essa movimentação, com todo esse ambiente, essas energias que as crianças trazem para a gente, de muita alegria, muita simplicidade, muita pureza. Isso é muito gostoso. E hoje, num dia como esse, com esse sol maravilhoso, que a gente até às vezes esquece que está em Curitiba, numa época dessa, então isso sempre nos deixa também mais alegre, mais contente. Mas nós estamos muito contentes por estarmos aqui, não só por tudo isso, pelo dia, pela maravilha que é isso aqui, que a gente sempre tem que agradecer a Deus, por a gente estar vivo, sobrevivendo aqui neste corpo que Deus nos emprestou, para desenvolvermos as nossas potencialidades, buscar nosso aprimoramento, e um dia maravilhoso como esse. Mas estamos muito contentes aqui, porque hoje nós vamos falar sobre a vida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua obra maravilhosa, que nos coloca como um caminho para seguirmos, para pautarmos as nossas vidas. E quando a gente lembra de falar de coisas boas, de coisas maravilhosas, nós nos lembramos de grandes espíritos que passaram pela Terra e que ainda estão também hoje conosco. Basta lembrarmos de Divaldo Franco, basta nos lembrarmos de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, e tantos e tantos e tantos outros espíritos que passaram e outros tantos que estão encarnados ainda entre nós, e que a gente fica pensando a admiração que a gente tem por essas pessoas, pelo seu modo de vida, pelaquela magia que eles contagiam a todos, pelo seu bem viver. E aí nós nos perguntamos também aqui, o que eles teriam em comum que podem ser trazidos aqui para nós, todos eles? O que esses espíritos têm em comum, tiverem em comum em suas vidas? É o quê? A prática da caridade. Mas sempre nos lembrando que o nosso exemplo maior de caridade foi Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e nosso guia, que foi ele, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, em que colocou para nós esta caridade, esses ensinamentos maravilhosos que trouxe na sua doutrina. E consoante a esses ensinamentos do Mestre Jesus, a doutrina espírita ela traz como um dos pilares de sustentação esta máxima: fora da caridade não há salvação. Então é sobre este assunto, fora da caridade não há salvação, que nós vamos trocar algumas ideias nesta manhã de hoje. Sempre pedindo aos espíritos amigos que possam nos auxiliar, para que as palavras possam ser desenvolvidas, que as ideias possam ser colocadas de acordo com aquilo que Jesus preceitou para todos nós. Então nós estamos aqui nesse momento para falar sobre esta caridade que Jesus trouxe para nós. Essa caridade tão importante nos dias de hoje. E lá nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar nos itens constantes desse capítulo e que trazem essa caridade de uma forma bastante ampla para todos nós. Vamos falar da caridade material, da caridade moral, de quais os meios que nós temos para conquistá-la, para fazer com que ela faça parte de nossas vidas. A importância que ela tem para o desenvolvimento nosso. E lá nesse capítulo do Evangelho, existem alguns itens que a gente vai procurar trabalhar em cima deles. O que é preciso para ser salvo? Já que fora da caridade não há salvação, o que nós precisamos para ser salvo? E ali, Jesus traz a parábola do bom samaritano. Depois tem o maior mandamento que Jesus coloca para todos, ali junto com os seus apóstolos. Tem um item bastante interessante no Evangelho que fala da necessidade da caridade segundo São Paulo. 2 dogmas que o Evangelho trata ali também, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E depois um outro contexto que faz parte de todos os capítulos do Evangelho, que é a parte que diz respeito às instruções dos Espíritos, em que daí os Espíritos, depois de toda a compilação de Kardec, eles trazem as instruções acerca daquele tema. Então vamos focar no primeiro item lá, o que é preciso para ser salvo, em que tem a parábola do bom samaritano. A
parábola do bom samaritano, ela diz o seguinte: Jesus contando aos seus discípulos que tinha um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então Jerusalém estava num local mais acima das montanhas, e a cidade vizinha Jericó existia um caminho que era constantemente usado pelas pessoas, pelos comerciantes, e transitavam de uma cidade a outra. Então este homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele foi abordado por 2 ladrões que o assaltaram. Levaram todos os seus pertences, despojaram-no todo e ainda cobriram-no de feridas. E largaram este homem à beira do caminho, à beira da estrada, numa situação de semi-morto. Em seguida, passou por ali, vinha caminhando, seguindo esse mesmo trajeto, um sacerdote. E esse sacerdote, vendo este homem caído, desviou-se para o outro lado e passou reto. Na sequência, veio um levita. Levita eram aquele grupo de pessoas que trabalhavam nos templos, que organizavam os templos para as solenidades religiosas, que cuidavam da música. Toda essa organização eram os levitas. E vinha um levita passando por ali e também, percebendo este homem, desviou-se igualmente do caminho. Na sequência veio um samaritano. O samaritano, ele era considerado pelos judeus da época como um herege, pela maneira como ele encarava a vida, os ensinamentos, que era um pouco diferente daquilo que os judeus pregavam. E esse samaritano, vindo e olhando este homem caído, parou, derramou óleo e vinho sobre suas feridas, limpou as feridas, cobriu-as, ergueu este homem, colocou-o sobre o seu cavalo e dirigiu-se até uma hospedaria. Lá ele passou a noite e cuidou deste homem. No dia seguinte, ele deu uma quantidade de dinheiro, segundo o Evangelho, 2 moedas, significavam dinheiro X, para o dono da hospedaria e falou a ele: cuide bem deste homem, que quando eu voltar eu lhe restituirei o que for necessário. E aí Jesus coloca para os seus discípulos que, apesar de todo o conhecimento que tinham os sacerdotes, apesar do modo de vida que tinham os levitas, e apesar do samaritano ser considerado um herege, era ele quem tinha mais amor ao próximo. Foi ele a única pessoa que parou e cuidou daquele homem. Então, nós vamos perceber aí que Jesus coloca a caridade como uma virtude acima de todas as outras. Não basta ter conhecimento, não basta entender das coisas do mundo espiritual, não basta entender de todo esse mecanismo das legislações, das leis trazidas desde Moisés, de Jesus para cá. Não basta saber todos os mandamentos se não tiver amor ao próximo, se não tiver a caridade. Então aí Jesus coloca a caridade como a única condição para a salvação, quando ele diz que fora da caridade não há salvação. E por que a gente diz isso? Porque se tivesse outras condições, Jesus teria dito: fora da caridade, fora do amor, fora da indulgência, fora do perdão, fora da benevolência, não existe salvação. Mas ele disse apenas: fora da caridade não há salvação. Porque é a maior de todas as virtudes, porque ela engloba todas as outras virtudes. É como se ela estivesse dentro de um patamar superior e todas as outras estivessem elencadas a ela. Então, por isso Jesus disse isso. E nós podemos complementar isso e dizermos, sem medo de errar, que fora da caridade nós não seremos felizes. Porque Deus criou todos nós objetivando o quê? A nossa perfeição. E a perfeição, quando chegarmos, daqui não sabemos quantos milhões ou bilhões de anos, a perfeição, nós já estaremos num nível em que os sofrimentos, as dificuldades, as vicissitudes não mais farão parte da nossa vida. Então nós estaremos num grau de felicidade pleno. Então Deus criou a todos nós para sermos felizes. E todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos essa felicidade, todos nós necessitamos dessa felicidade. Só que a gente tem que entender que para a gente chegar lá, nós precisamos cultivar as virtudes dentro de nós. E a maior de todas as virtudes é a caridade.
Então, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há felicidade plena. Tá certo? Jesus, quando coloca no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, e nós vamos ver ali que ele coloca lá: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que têm a simplicidade dentro de si. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então vejam, tudo que ele coloca aqui diz respeito a atitudes hoje, buscando o futuro, as recompensas no futuro. Então, quando a gente diz que bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, nós estamos passando do momento de transição planetária, em que, saindo de um planeta de provas e expiações, estamos nos direcionando, caminhando este planeta para um planeta de regeneração. Então, serão dias melhores, o futuro é melhor para todos nós, desde que sejamos o quê? Misericordiosos, brandos e pacíficos, pobres de espírito, amar os nossos inimigos, fazer o bem sem ostentação. Tudo isso que Jesus colocou no Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é tão importante que Gandhi falou que se não existisse apenas o Sermão da Montanha, não precisaria de mais nada, nenhuma outra legislação no mundo. Estaria tudo englobado aqui. O mundo estaria muito bem se todos seguissem o que diz o Sermão da Montanha. Então vejam, e tudo isso que se diz aqui diz relativo ao nosso futuro. Então é por isso que a gente fala que nós todos que estamos aqui, trabalhando de acordo com os preceitos de Jesus, com a caridade, com o amor ao próximo, nós podemos almejar um futuro de felicidade para cada um de nós. E para exemplificar de uma forma bastante interessante o que Jesus falou, porque depois da parábola do bom samaritano, Jesus coloca lá que aqueles que são bons, aquelas pessoas que fazem o bem, ficariam à direita, à sua direita, e aqueles que fazem o mal, que praticam as coisas negativas, ficariam à esquerda. E Michelangelo retrata no quadro do Juízo Final, que não dá para ver muito bem, mas ele coloca ali uma figura central, que seria como se fosse um Deus, e algumas pessoas à sua direita e outras à sua esquerda. E no original dá para perceber melhor que aqueles que estão do lado direito, eles têm uma organização melhor, está tudo mais tranquilo, mais calmo, e os que estão à esquerda está mais tumultuado, com mais dificuldades, mais negatividade. Então, a gente tem que, antes de ver isso aí, nós temos que perceber um fato importante, que nós temos que separar sempre daquilo que Jesus falava, as figuras e as alegorias. Porque Jesus sempre se utilizou de parábolas, de figuras, de alegorias, mesmo quando ele pegava algum fato do cotidiano da época. Porque as pessoas naquela época, elas tinham uma capacidade muito restrita de compreensão. Então elas não tinham condições ainda de compreender aquelas coisas puramente espirituais. Então Jesus tinha que fazer o quê? Ele tinha que usar de um artifício, usar de figuras materiais que pudessem impressionar, surpreender as pessoas para aquilo que ele estava falando. Da mesma forma quando a gente faz com uma criança, a gente quer passar um ensinamento maior para uma criança, normalmente a gente conta, quando a criança é pequenininha, uma historinha, com figuras, com alegorias, e embutido ali no meio está um ensinamento maior. Jesus se utilizava desta mesma artimanha. E, na verdade, ele também não podia se separar muito, fugir muito de como as coisas aconteciam naquela época. Existiam os preceitos da lei mosaica. Os judeus trabalhavam esses ensinamentos muito forte, então Jesus não podia se afastar muito disso, sob o ponto de ele ser deixado de lado. Ele tinha que trazer sempre o povo para perto dele. E os judeus, eles usavam as parábolas também como uma forma de passar os conhecimentos e passar os ensinamentos. Então Jesus aproveitava de tudo isso e se utilizava dos mesmos mecanismos para passar esses ensinamentos, de uma forma às vezes até mais superficial, deixando para o futuro, para os tempos atuais, através depois da doutrina espírita, sem esse véu da obscuridade, os conhecimentos mais aprofundados acerca da espiritualidade, do futuro,
do nosso espírito, das condições que nós temos para nós progredirmos. Então, nesse quadro aí, nós vamos ver, tal qual as parábolas de Jesus, que sempre existe uma ideia dominante. E qual seria essa ideia dominante que consta nesse quadro? Para a gente fazer uma similaridade com o ensinamento de Jesus. Aquele que está à direita, que seria considerado as pessoas boas, o futuro para ele seria o quê? A felicidade. E a infelicidade para os maus. Está lá no Evangelho. Às vezes alguém pode pensar, puxa, ele está falando isso aí do quê? Está lá escrito no Evangelho nessa forma, felicidade para os justos e infelicidade para o mal. E o que seria isso? Quem seriam esses justos que fala ali? Seriam aquelas pessoas que praticam o bem, o amor ao próximo, que fazem no fundo a caridade. A caridade. E quem seriam o mal? O mal seriam aquelas pessoas que trabalham o orgulho, o egoísmo, que são opostos à virtude da caridade e da humildade. Então Jesus coloca com isso que a caridade e a humildade realmente é a base de tudo. Realmente a caridade e a humildade é o que nos dá o impulso para nossas vidas, para que nós possamos atingir um objetivo futuro da felicidade. E daí continuamente Jesus estava sempre transmitindo esses ensinamentos, tanto que ele era incansável nas suas recomendações da prática da caridade e da humildade. Se a gente pegar todos os ensinamentos de Jesus em diversos capítulos, sempre está falando sobre caridade e sobre humildade. Pode até não utilizar exatamente essa palavra, mas outras virtudes que estão elencadas na caridade. Quando ele fala do amor ao próximo, quando ele fala de perdoar os inimigos, todos os seus ensinamentos se baseiam na caridade e na humildade. E ele não cansa de combater constantemente a oposição à caridade, que é o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo, eles impedem que as pessoas exerçam a caridade no seu sentido pleno. Que é aquela caridade que vem do coração. Não é aquela exteriorização, de uma maneira a mostrar algo que na verdade não é verdadeiro. Mas a verdadeira caridade, ela tem que fazer parte das virtudes, e para que ela possa fazer parte dessas virtudes, esteja dentro de nós temos que tirar de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. E em uma das passagens em que o povo da época, principalmente os fariseus, e eles gostavam muito assim de tentar fazer com que Jesus caísse em contradições, fazer com que Jesus dissesse alguma coisa que fosse contra a legislação do Império Romano e que com isso eles pudessem prendê-lo. Então eles estavam constantemente tentando armar marapuca, fazendo armadilhas para Jesus. E em uma dessas vezes em que os fariseus ficaram sabendo que Jesus, numa conversa com os saduceus, que os saduceus eram um povo da época, eles tinham muitas crenças de cultos, eles faziam muitas misturas e tal, então Jesus não tinha uma grande simpatia por eles, embora sempre tratasse todos como filhos de Deus, como irmãos, e sempre teve amor a todos eles, mas ele sempre era firme naquele seu propósito de ensinar, de passar os conhecimentos. E numa dessas vezes os saduceus tiveram que ficar quietinho, porque o que Jesus dissera a eles não tinham como retrucar. E os fariseus ficaram sabendo disso e se reuniram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, foi falar para Jesus, foi fazer uma pergunta capciosa para Jesus, quando ele pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele se referindo à lei romana, pensando, o que será que ele vai dizer agora? Agora nós vamos armar uma arapuca. Então ele perguntou ao mestre qual é o maior mandamento da lei. Mas Jesus, já sabendo disso, colocou o seu ensinamento naquele momento propício, quando ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então nós vamos ver aqui que nós temos 3 pontos importantes. Que é o quê? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, ou a nós mesmos.
E nós podemos dizer que isso aí é uma trindade indissociável. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Por quê? Porque ninguém de nós pode amar a Deus se nós não amarmos as obras da criação. E o nosso próximo, nosso irmão, filhos de Deus tal como nós, também deve ser por nós amado. É impossível nós amarmos a Deus se não amarmos ao outro. E nós não podemos amar ao outro se não amarmos a nós mesmos. É uma trindade indissociável. Não temos essa capacidade de poder fazer isso, porque nós estaríamos indo contra as leis de Deus. Então tudo isso, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, convergem para a caridade. E por que converge para a caridade? Porque a caridade é o amor em ação. O amor é algo subjetivo, mas quando ele é colocado em ação, é a prática da caridade na sua mais ampla concepção. Tanto é que Kardec pergunta lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Para que a gente possa entender o que ele quis dizer nesse capítulo quando ele fala da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O que é benevolência para com todos? É sermos bondosos para com todos, fazermos o bem para as pessoas indiscriminadamente. Não importa a posição social da pessoa, a cor, a religião, a profissão, se ela é rica, se ela é pobre, não importa. É fazer o bem indiscriminadamente a todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que significa indulgência? É sermos tolerantes, sermos compreensivos com as imperfeições das outras pessoas. Lembrando que cada um dos nossos irmãos estão num grau diferente na sua programação evolutiva, embora todos nós nesse planeta estejamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, mas alguns têm 1 milímetro para cima, outros 1 milímetro para baixo. Então termos indulgência para com as imperfeições alheias, porque todos nós também temos muitas imperfeições. Então também nós gostaríamos que fossem indulgentes para conosco. Nós não podemos exigir das outras pessoas capacidades que elas não possuem. Isso é ser indulgente com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Então vejam, essa é a caridade como entendia Jesus. A caridade como ele transmitiu a nós com as suas lições. Então veja, nós não podemos nos iludir quanto ao nosso papel aqui na Terra. Esse planeta, que é um planeta de provas e expiações, está aqui para nós como um hospital, como uma escola, onde nós estamos tratando das nossas dificuldades, das nossas diferenças. Estamos aqui aprendendo a nos melhorarmos, a nos modificarmos, a tratarmos das nossas imperfeições morais e buscando colocar dentro de nossos corações mais virtudes. E principalmente a maior de todas elas, que é a caridade. Então, esse planeta aqui ele é muito importante, a encarnação é muito importante para nós, porque quando nós estamos dentro de um corpo físico, em que nós temos aquele nosso esquecimento do passado, das vidas anteriores, e nós não conhecemos a intimidade espiritual das pessoas que estão à nossa volta, esses relacionamentos entre pessoas tão diversas, com gostos tão diferentes, com capacidades tão diferentes, com dificuldades diferentes, essa diversidade no mundo que existe faz com que nós trabalhemos dentro de nós a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque senão nós não conseguiremos viver em harmonia, inclusive dentro do nosso próprio lar, onde existem divergências muito grandes sempre, onde existem aqueles espíritos encarnados ali que têm uma necessidade muitas vezes de um resgate de muitas e muitas encarnações anteriores e que tem diferenças muito grandes ali dentro e que é muito importante porque ali nós vamos exercitar a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão, a capacidade de auxílio mútuo, onde cada um está ali para ajudar e ser ajudado.
Então é isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra, buscando, através de todas essas interações com as outras pessoas, nos melhorarmos, colocarmos dentro de nós essas virtudes e tirarmos de dentro de nós o egoísmo e o orgulho. Lá no Evangelho, na continuidade, em que fala da caridade segundo São Paulo, e que lhe diz assim, ainda que eu tivesse a língua dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência das coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Então veja, ele coloca a caridade como uma virtude superior a todas as outras. Inclusive, ele coloca a caridade acima da fé. Quando ele fala que, mesmo tendo fé até para transportar as montanhas, se não tiver a caridade, eu nada seria. Então vocês veem a importância da caridade. É por isso que Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade, ela é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas sim com a verdade. E a frase que eu acho mais profunda, assim, de todas elas, é que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então vejam, por isso que a gente pode dizer que fora da caridade nós não seremos felizes, porque nós podemos suportar tudo, teremos uma crença absoluta maior, podemos esperar as coisas acontecerem, e todos os sofrimentos nos serão praticamente nada perto da caridade. Então, quando se pratica a caridade, quando se pratica o bem ao próximo, o amor ao próximo, consegue-se superar todos os obstáculos e todas as dificuldades de nossas vidas. Então, a gente pode com isso compreender que a caridade é amor. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. E entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade. É isso que nós gostaríamos para todos nós, para o planeta todo, a fraternidade entre os povos. Mas para isso é necessário a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, a prática dos mandamentos que Jesus nos trouxe, dos mandamentos de Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Lá no Evangelho ainda tem um item que nós não vamos nos delongar muito, mas ele é bom para a gente entender alguns dogmas que existem e que vêm através dos tempos falando sobre a caridade. Então, Jesus trouxe para nós que fora da caridade não há salvação. Mas existe um dogma que diz lá, fora da igreja não há salvação. Acho que todo mundo já ouviu falar. Fora da verdade não há salvação. Então, isso são dogmas que existem. Na doutrina espírita não existem dogmas, não existem rituais, não existem imagens, cultos exteriores. Mas existem algumas religiões que têm esses dogmas. E este dogma, fora da igreja não há salvação, tem que ser entendido de uma forma mais profunda. Qual o significado disso ali? Quem trouxe esta como uma máxima anteriormente, que depois virou um dogma, foi Santo Agostinho, que trouxe que fora da igreja não há salvação. E Mateus nos diz lá, isso buscando, que Santo Agostinho buscou lá nos evangelhos, naqueles ensinamentos de Mateus, em que Mateus coloca lá, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus trouxe isso ali. Então nós temos que entender isso aí, o que significa edificar, o que significa a minha igreja, o que significa essa palavra. Então, a palavra igreja ela vem do grego, eclésia. E eclésia significa uma assembleia, um grupo de pessoas reunidos que estariam fora do mundo, que estariam fora desse mundo. Então, a gente vai perceber que
essas assembleias, elas se reuniam naquela época com o intuito do quê? De estudar os ensinamentos de Jesus, de cultuar os ensinamentos do Espírito. Então, a palavra eclésia, que significa assembleia, retirar do mundo as pessoas, esse mundo tem que ser entendido como mundo material. Deixar as coisas materiais de lado e buscar as coisas do Espírito. Que era o que eles faziam, os cristãos faziam. Eles se reuniam nessas assembleias para falar de Jesus, falar do amor, falar dessas virtudes que Jesus trouxe para todos. E o nome dado a isso era assembleia, que no grego era eclésia, e que foi traduzido para igreja. Então, por isso, aquela máxima de Santo Agostinho: fora da igreja não há salvação. Então, Jesus trazia isso como um ensinamento, que a necessidade de sempre estarmos unidos em nome dele, tanto que ele fala: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. Então ele traz isto como uma coisa fundamental, um ponto fundamental para as nossas vidas, nos reunirmos para tratarmos dos assuntos do Espírito e não da matéria. Só que as coisas foram se modificando, e alguns outros dogmas foram sendo colocados. Por exemplo, e foi sempre sendo atribuído a Santo Agostinho essas frases: ninguém poderá alcançar a salvação e a vida eterna se não tiver Cristo como cabeça. E ninguém poderá ter Cristo como cabeça se não fizer parte do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, a assembleia, o local de falar das coisas do Espírito. E depois foi se mudando novamente durante os tempos, dizendo que fora da igreja, daí para colocar uma parte católica, pode-se encontrar tudo. Pode-se ter honra, pode haver sacramentos, pode-se cantar aleluia, pode-se responder amém, pode-se defender o evangelho, pode-se ter fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo e pregá-la, mas nunca, exceto na igreja católica, pode-se encontrar a salvação. Está lá no evangelho esses assuntos trazidos por que Kardec foi buscar e que foi atribuído depois a Santo Agostinho. E mais na frente foi mudado mais um pouco. Todos aqueles que se separarem da Igreja Católica, embora tenham boa intenção, não alcançarão a vida eterna, mas a cólera de Deus cairá sobre ele pelo único crime de estarem separados da unidade de Jesus Cristo. Como se Deus fosse colérico. Então vejam como as coisas foram sendo alteradas através dos tempos. Hoje as coisas já são diferentes. Hoje a gente já tem uma igreja diferente, a gente já tem um Papa que pensa diferente, que tem um caráter espiritualizado muito maior, que procura a união de todos os povos, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O Papa Pio XI, ele trouxe uma frase que realmente nós vamos perceber essa diferença que existia naquela época. E que não faz tanto tempo assim, Quando ele fala assim: lançai fora a ímpia e funesta opinião de que em qualquer religião é possível chegar ao caminho da salvação eterna. Então ele dizendo o quê? Que qualquer religião que não seja a católica não leva ao caminho da salvação eterna. Então a gente pode perceber que isso aí é contrário àquela máxima de Jesus, que ele fala que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade, ela faz o quê? Ela promove a integração dos povos, das pessoas, independente de credo religioso, posição social, independente de quaisquer fator. Ela vai fazer com que todos estejamos unidos em prol da fraternidade e do amor ao próximo. E este dogma, não. Ele faz com que haja uma separação. Ele é excludente. Eles excluem aqueles que não se encaixam ali. Isso aí fez com que ao longo dos tempos acontecesse o quê? As chamadas guerras religiosas, as guerras santas. Muitos conflitos ainda hoje existem baseados nisso. Às vezes até mesmo dentro da própria família, em círculos de amigos, aqueles que não compactuam com a mesma ideia são tratados diferentemente, são tratados com discriminação. Então, essa máxima, esse dogma vai contrário à máxima de Jesus de que fora da caridade não há salvação. E a mesma coisa, se nós falarmos, vamos voltar um pouquinho só, se nós falarmos que fora da verdade não há salvação. Seria a mesma coisa dizer isso. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente percebe que tem uma grande quantidade de secções religiosas dentro de um mesmo cristianismo, por exemplo. Diversas igrejas de todos os tipos. E cada uma delas sempre vai querer
é ter a verdade. Então, se nós dissermos que fora da verdade não há salvação, também estaríamos cometendo um equívoco em relação a isso, porque ninguém tem a verdade absoluta, apenas Deus. E se alguém de nós quiser dizer que tem a verdade, nós estaremos querendo nos sobrepor às demais pessoas, ter um patamar que na verdade é irreal. E por isso nós estaríamos trabalhando dentro de nós o que? O orgulho. A partir do momento que a gente quer ter a verdade maior, nos colocando acima de outras pessoas, estamos trabalhando o orgulho dentro de nós. E junto com ele, quem? O egoísmo, que é o quê? Uma chaga da humanidade. O egoísmo, ele impede o progresso moral das criaturas. O cristianismo, até hoje, está lá no Evangelho, ele não atingiu ainda o seu objetivo devido ao egoísmo e ao orgulho das criaturas. Senão ele já era para ter atingido um patamar diferente no planeta Terra. Já era para termos melhorado. Mas o egoísmo e o orgulho impediram tudo isso. Eu digo egoísmo e orgulho porque o egoísmo ele é filho do orgulho, considerado. Os dois no mesmo patamar. E eles são a oposição da caridade. Nós já falamos, é impossível se fazer a caridade na sua forma plena se tivermos orgulho e egoísmo dentro de nós. Então o egoísmo e o orgulho impedem a felicidade dos homens. Porque a felicidade nossa no futuro, ela está pautada em cima da caridade, do amor ao próximo. Então, se nós queremos, e até interessante, eu quero ler um pedacinho que tem aqui no Evangelho, que fala sobre isso, e que nós vamos perceber que é impressionante, parece que foi escrito para hoje. Para a gente ver como as coisas são atuais. Esse aqui não é desse capítulo, é de um outro capítulo, do capítulo Amor ao Próximo como a si mesmo, mas que fala do egoísmo e da caridade. Então coloca lá assim, olha aqui, foi Pascal que passou esse ensinamento dos Espíritos em 1862. Ele diz o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Não parece que é para hoje isso? Com o orgulho e o egoísmo que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde até mesmo os laços sagrados da família não serão respeitados. Então vocês vejam, 1862, bem atual para nós. Percebemos isso. Então vocês vejam, todos nós queremos o quê? Queremos uma tranquilidade para nossas vidas, queremos segurança, queremos que não exista corrupção, queremos que existam mais atitudes de bem para as pessoas, nós queremos que não existam desvios de recursos, mas que eles atinjam as finalidades para auxiliar as criaturas que necessitam do planejamento dos órgãos governamentais para atender às suas necessidades. Então a gente percebe que a gente gostaria muito que o nosso mundo estivesse num patamar desses. Então, se a gente quer que o nosso planeta melhore, nós temos obrigatoriamente que expulsar o egoísmo dos nossos corações. Que esse egoísmo é que faz com que as pessoas queiram oferir vantagens e relações aos outros. Isso aí já vem desde sempre. Não é uma coisa de hoje. É que hoje a gente consegue perceber de uma forma muito maior. Por quê? Porque tudo é mais transparente. Aparece muito mais, mas sempre existiu. Então veja, quando Jesus fala que fora da caridade não há salvação, ele coloca todos nós, filhos de Deus, numa igualdade, em pé de igualdade, todos os outros perante Deus. E também perante uma liberdade maior de consciência de cada um de nós. Por quê? Porque ele vai fazer, a caridade vai fazer com que todos nós, sendo irmãos, possamos nos auxiliar mutuamente, possamos nos doar uns pelos outros, podemos auxiliar aquele que necessita e sermos auxiliados nos nossos momentos de dificuldades que todos nós temos. Nós sempre estaremos interagindo uns com os outros nesta troca contínua de auxílio mútuo. E isso aí faz com que, gradativamente, o nosso planeta vá melhorando. Mas para isso temos que
tirar o orgulho e o egoísmo de dentro de nós. Né? Então, só com a caridade nós poderemos ser felizes, porque é ela que vai nos impulsionar para isso. E como é que nós fazemos para poder exercer a caridade? Como é que nós vamos fazer? A gente já sabe o que é, já sabe como Jesus trouxe isso, já sabe as maneiras, os focos da caridade, mas como nós podemos fazer? Primeiramente, para fazer caridade, para sermos caridosos, nós temos que pensar na caridade. Que pensar nela e utilizar o pensamento de uma forma focada, direcionada, porque o pensamento são ondas, né? Nós sabemos que pensamentos são ondas eletromagnéticas e que emanam de nosso cérebro, através do pensamento que o nosso espírito forma, passa para o perispírito e vai para o nosso cérebro. Então eles são ondas que vibram numa frequência muito mais alta, se irradiam numa velocidade infinitamente maior que a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo, para atingir os seus objetivos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em algum lugar ou pensamos em alguém, nós nos conectamos a este local, a este alguém. Né? Nós formamos até a imagem daquele local, daquelas pessoas em nosso cérebro. Nós estamos praticamente neste local. E quando nós estamos sem o corpo físico, os espíritos superiores, eles se deslocam através do pensamento. Eles pensaram em tal lugar, eles estão lá naquele exato momento. É instantâneo. Né? Então esse pensamento nosso, eles são ondas que vão se propagar. E eles têm uma sintonia de acordo com o quê? Com a frequência que nós vibramos. Então nós vibrando mais alto, numa sintonia maior ou menor, nós vamos estar interagindo com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Vamos estar na mesma frequência. Então, se nós queremos interagir com mentes com frequências mais elevadas, nós temos que ter pensamentos mais elevados. Que é o mais difícil, porque o pensamento mais denso, ele faz parte do nosso planeta de uma forma geral, faz parte do nosso dia a dia, e é muito mais fácil nós interagirmos negativamente do que positivamente. Nós temos sempre que estarmos pensando mais forte para podermos interagir positivamente. Então nós estaremos sempre interagindo com outras mentes de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. É uma coisa natural isso aí. Esta seleção de frequência, de vibrações, é algo natural dos seres humanos. E com esta irradiação de energia, nós podemos influenciar as pessoas à nossa volta ou sermos influenciados por elas. Porque nós irradiamos dentro de nós. André Luiz nos fala que nós formamos este hálito mental, que é a irradiação das nossas energias, do nosso pensamento. Então nós temos que fazer o quê para que nós possamos estar numa frequência mais elevada, estarmos vinculados, interagindo com vibrações mais elevadas, pensamentos mais elevados e emissões de espíritos mais elevados? Temos que vigiar os nossos pensamentos através da oração, através de leituras edificantes, a própria música. Quando nós focamos música que traz um conteúdo mais negativo, mais denso, as vibrações são mais densas. Então nós interagimos daí de uma forma mais densa com mentes que estão vibrando naquela frequência. É como uma onda de rádio, que a gente muda o dimer e a gente vai sintonizar determinada estação pela frequência. É a mesma coisa o nosso pensamento. Então nós temos que estar constantemente vigiando os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento ele se forma a partir da nossa vontade. A nossa vontade tem o nosso livre-arbítrio e nós formulamos um pensamento. Esse pensamento, quando nós formulamos, ele vai se irradiar pelo nosso corpo físico, por toda a nossa organização somática, por todas as nossas células do organismo. Ele é formulado, vem do espírito, passa para o cérebro do perispírito e depois para o cérebro do corpo. E vai para todo o nosso corpo físico. E essa organização somática ela vai sofrer uma influência positiva ou negativa de acordo com a frequência vibracional do nosso pensamento. Se ela é mais elevada ou mais densa. E formando em torno de nós, aquilo que nós falamos, que André Luiz diz que é o hálito mental, a nossa volta. E essa energia, essa vibração, ela se propaga. E vai estar o quê? Encontrando aquelas outras pessoas que estão próximas a nós.
Nós vamos estar fazendo o quê? Uma permuta de vibrações com as pessoas que estão à nossa volta. E quando eu digo pessoas, eu digo espíritos encarnados e desencarnados. Então nós somos constantemente influenciados pelas energias à nossa volta e influenciamos aqueles que estão à nossa volta. E tanto é que Kardec, preocupado com isso, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores se os espíritos exercem influência sobre os nossos pensamentos. Na 459 do Livro dos Espíritos, desculpe. Ele pergunta se os espíritos exercem influência sobre os nossos pensamentos. E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imagineis, pois que frequentemente são eles que vos dirigem. Aí a gente pode pensar, puxa, mas eu não dirijo a minha vida, eu sou dirigido constantemente por ela. Ele fala assim, frequentemente. Porque a gente recebe intuições constantemente, ideias positivas, ideias boas. Pode perceber, quando nós estamos num grau de dificuldade, a gente quer fazer alguma coisa de bom e precisa, a gente mentaliza, faz uma oração, a gente aumenta o nosso padrão vibratório e surgem ideias, a mente nossa abre-se. E nós recebemos, às vezes, intuições positivas que vão nos auxiliar a tomar uma decisão, a utilizar este ou aquele caminho. E da mesma forma que quando nós estamos com pensamentos doentios, deletérios, vibrando numa faixa mais densa, nós vamos estar vinculados a mentes de espíritos com esse tipo de pensamento. E que muitas vezes podem querer nos desviar do caminho do bem, do caminho do amor, e vão intuir ideias negativas em nós. Daí vem aquelas reações, que a gente tem normalmente quando acontece alguma coisa desagradável que fira o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então a gente é assediado constantemente. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Se nós estivermos constantemente focados na necessidade de fazer o bem, se nós estivermos vigiando os nossos pensamentos, aquilo que chega para nós pudermos filtrar isso, nós sabemos o que nós vamos passar adiante. E vamos ter que sempre buscar melhorar a frequência vibracional para que nós possamos passar energias positivas aos outros. Porque se nós estivermos transmitindo energias negativas para as pessoas ao nosso lado, nós estaremos sendo o quê? Descaridosos para com as pessoas. Então veja bem, o pensamento elevado é caridade. Caridade para conosco, por quê? Porque ela está vinculado ao nosso corpo físico, o pensamento positivo. Então nós temos, lembra daquela trindade, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Para nós amarmos o nosso próximo, temos que amar a nós mesmos. Então temos que cuidar de nós, cuidar do nosso corpo físico, da nossa alimentação, do nosso sono, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos. Tratar do nosso espírito, através do nosso pensamento, cuidar bem disso. Daquilo que nós lemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós conversamos, dizemos para as outras pessoas. Isso é caridade para conosco mesmo, para que possamos transmitir ao nosso irmão, ao nosso próximo. Como é que nós podemos querer abraçar alguém e desejar coisas boas se os nossos pensamentos estão vibrando numa faixa mais densa, mais negativa, vinculados muitas vezes a espíritos que têm pensamentos nessa mesma faixa vibracional. Então, para que nós possamos desejar o bem do próximo, muito amor às pessoas, às criaturas, nós temos que estar com o pensamento elevado. E Leon Denis coloca que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. É o amor, essa energia gigantesca que gere todo o universo, que faz com que os planetas tenham as suas órbitas perfeitas, que tudo funcione exatamente como tem que funcionar. Que todo esse universo infinito que nós conhecemos, com base em todos os outros universos, que Leon Denis não fala, que liga os universos. Então tudo isso que existe é baseado aqui, estruturado no quê? No amor. Essa energia cósmica que é a essência divina maior. Então o amor, ele tem alguns aspectos que a caridade nos traz, que é a benevolência, compreensão, lealdade, bondade, comiseração, tolerância, humildade, compaixão, disciplina, renúncia, perdão, etc. Alguns aspectos que nós podemos focar.
que nós não precisamos falar sobre cada um deles, mas a gente percebe que todos esses podem fazer parte do dia a dia. Mas nós pegando todos esses, nós podemos resumir naquele famoso BIP, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então a caridade é o amor em ação. Mas que tipo de caridade? Será que a caridade de eu dar esmola, dar alguma coisa ao meu próximo, um pão, um agasalho? Por isso trata no Evangelho da caridade moral e a caridade material. Então nós vamos ver lá que a caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. Qual é a prova da pobreza? Né? É essa dificuldade que nós temos, que muitos têm perante a vida. A privação de bens materiais que causa essa dificuldade de sobrevivência, que é tão grande no nosso país e em tantos outros no mundo todo. Existem pessoas que passam pela prova da pobreza, que na verdade é uma prova que tem as duas provas, a da riqueza e a da pobreza. A da riqueza é mais difícil de superar do que a da pobreza. Pode parecer uma contradição, mas se lembrarmos que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, sempre lembrando da linguagem figurada, que camelo era aquela corda grossa feita de fios de camelo. Por que é mais difícil? Porque quando se está muito bem com a vida, quando se tem fortunas, não se preocupa com as coisas normalmente espirituais. Não se preocupa-se normalmente com o próximo. Então, a riqueza, ela traz uma dificuldade muito grande de superação da pessoa para pensar no seu próximo, pensar nas coisas do espírito, pensar em Deus. E a prova da pobreza, não, ela já tem o caráter de ligar a Deus. Eu estava ouvindo esses dias uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente tem que ficar, até escutei várias vezes esse trecho, para pegar bem o sentido, em que, resumindo assim, ele nos diz assim que aquelas pessoas, comparando aquelas pessoas que têm fortunas e tal, que estão sempre vivendo a vida material, os prazeres materiais, né, todas essas coisas materiais que envolvem aquelas pessoas muitas vezes que têm uma fortuna muito grande e trabalham sempre essa parte material, através de festas, de passeios, de consumos, de drogas, de tudo, mas estão sempre rindo, sempre alegres, sorridentes para a vida. Ele fala assim, aqueles que estão sorrindo muito, rindo muito, estão caindo. E aqueles que estão chorando, estão subindo. Então veja que coisa importante isso, porque a dificuldade nos impele para a busca de Deus. A dificuldade nos impele. Tanto que Chico Xavier fala, né? Que a dificuldade que ele teve o auxiliou muito, que se não fosse pelas dificuldades, talvez ele não tivesse conseguido atingir os seus objetivos. Porque as facilidades, ele fala assim, as facilidades nos impedem, nos atrapalham o nosso progresso moral. São as dificuldades que nos alavancam para cima. Então a caridade material, ela é importantíssima. Claro que é importantíssimo. Por quê? Porque nós estaremos auxiliando, pensando naquele nosso irmão que passa pela prova da pobreza, que passa por uma dificuldade grande, e nós estamos ali para auxiliar. Nós, tendo condições, teremos, claro, de auxiliá-lo. Mas podemos, inclusive, elencar junto, nesse momento, algo que valorize essa pessoa. Porque, às vezes, a esmola por si só, ela avilta a pessoa. Ela denigre a pessoa. Ela humilha muitas vezes. Tem que saber a forma de fazer. Se nós, ao darmos algo para alguém necessitado, conversamos com esta pessoa, trocamos palavras gentis, estimulamos esta pessoa a progredir, a melhorar, a buscar algo, nós estaremos valorizando. E se nós tivermos condições, quando alguém bate à nossa porta, pedindo algo, oferecer algum trabalho, nós estaremos valorizando aquela pessoa perante a sociedade. Isso também é caridade, muito maior inclusive, porque é muito fácil, logicamente, te dar alguma coisa e a pessoa vai embora, é mais fácil, a gente não fica, entre aspas, perdendo o nosso tempo, a gente vai ali, dá alguma coisa para alguém e volta. Mas o que é mais importante? A gente doar aquilo que nós temos. É importante dar aquilo que nós temos? Sim, mas é muito mais importante a gente dar aquilo que nós somos.
Isso consiste a verdadeira caridade moral, né? Em se suportarem umas às outras as criaturas, aquelas pessoas que nós convivemos mutuamente, né? Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, na sociedade do modo geral, aquelas pessoas que a gente encontra diariamente, né? A gente superar aquela nossa dificuldade de podermos tolerar a imperfeição do nosso próximo, né? Perdoar as ofensas quando recebemos algo diferente, algo negativo, algo que nós não nos julgamos merecedores, mas que não precisamos nos preocupar, porque se nós temos certeza de que aquilo nós não merecíamos aquilo, não precisamos nos preocupar. E se recebemos alguma crítica forte e nós somos merecedores, também temos que aceitar aquilo para buscar a nossa modificação, a nossa melhora íntima. Tudo que nós recebemos é importante para a nossa melhoria espiritual. Então a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, até as pessoas que nós não conhecemos, que chegam até perto de nós para conversar conosco. Às vezes chega alguém para nós com dificuldades e quer contar, quer colocar para fora aquilo, para pedir um conselho, alguma coisa, e vai contar a sua necessidade, a sua dificuldade, e muitas vezes nós pegamos aquilo e falamos a mesma coisa. Pois é, eu também estou assim, e contamos a nossa história. Isso é falta de caridade. Nós temos que saber ouvir as pessoas, aquilo que elas têm para nos dizer, e apenas passarmos aquilo que vai ser útil, vai ser bom para a outra pessoa. Por isso que Jesus fala que a gente tem que saber ouvir, saber olhar, saber falar. E ele fala lá, ó, se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e o joga fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança fora de ti, porque melhor é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Logicamente é uma linguagem figurada, usada por Jesus, que Mateus trouxe, que a gente pode ver que é melhor então a gente não falar nada do que falar alguma coisa que vá prejudicar o nosso próximo. Melhor a gente não fazer comentário algum sobre uma determinada situação, se não for para auxiliar. É aquela história das 3 peneiras, né? A gente passar pela primeira peneira. Será que isto que nós ouvimos antes de passar adiante, será que isto é verdadeiro? A segunda peneira, se for verdadeiro, será que isto vai auxiliar alguém? E será que eu preciso realmente passar isso adiante? Isso vale muito para os dias de hoje, com as mídias sociais, com a proliferação que existem nas redes sociais de fatos, de comentários sobre pessoas, sobre fatos, sobre algo que acontece na vida de alguém. Então isso aí, por isso Jesus colocou isso aí, e nós temos que tirar daí a lição de que é melhor nós ficarmos em silêncio, não passarmos adiante algo que não vá fazer um bem maior, porque senão estaremos sendo descaridosos, certo? Isso é o oposto daquilo que Jesus trouxe. E para a gente, já estamos meio no final, botar alguns exemplos de caridade moral, então, que nós podemos colocar nas nossas vidas. Fazendo-se surdo quando alguém nos escarnece, não guardar ressentimentos, são coisas difíceis, por isso que a caridade moral é mais difícil que a material. Evitar fazer o juízo precipitado de alguém, orar em favor dos enfermos e necessitados, tanto do corpo quanto da alma, endereçar palavras de estímulo. E se nós não podemos, pelo menos ouvir. Aconselhar alguém a tempo de evitar algum mal. Privarmos-nos de um passeio para visitar um doente. Tolerar aqueles que têm menos possibilidades do que nós ou que são menos capazes. É a indulgência para com as imperfeições alheias. Não desdenhar aqueles que possuem uma vida desregrada, ajudando-os a se levantarem. Porque normalmente o que a gente faz com aquelas pessoas que têm uma vida desregrada? A gente já formula um julgamento em cima da pessoa. Já coloca lá que aquela pessoa, puxa, aquela pessoa faz isso, a sua vida é assim, as consequências vão ser essas. Não. Por que nós não ajudamos esta pessoa de uma forma ou de outra a mudar a sua forma de ver a vida, ajudar a se levantar?
sair daquele local, né? Isso que é não desejar mal àqueles que, apesar de possuírem menos mérito do que nós, triunfam na vida. A gente não vê às vezes pessoas que a gente fala assim, puxa, parece que essa pessoa, o sol brilhou demais para ela. Ela não faz nada de bom na vida, por sinal só faz coisa errada e tudo dá certo, né? No fundo, a gente está tratando o quê? A nossa inveja da outra pessoa, né? Nós estamos tratando de desejar que aquela pessoa não tivesse tudo aquilo porque ela não é merecedora. Mas quem somos nós para julgar, né? Cada um tem exatamente aquilo que necessita para a sua prova da reencarnação. Então não desejamos desejar mal a essas pessoas, apenas desejar que essas pessoas atingem, que encontrem o caminho do bem, o caminho do amor, que elas possam ser gratas a tudo que recebem e possam passar adiante de uma forma bondosa, de uma forma caridosa, coisas boas, que elas encontrem realmente aquele caminho que Jesus trouxe, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Manter um proceder sereno e otimista, criando em torno de nós uma atmosfera de paz. O que é? Exalar sempre bons pensamentos, o nosso hálito mental ser positivo, né? E para a gente já finalizar, vou trazer aqui uma mensagem da Joana de Ângeles, que ela fala assim, o espírito cristão deve ser o garimpeiro que distingue na ganga da vida as gemas preciosas da verdade, e a exemplo do Cristo esclarece e socorre os esfaimados dessas verdades eternas, ou do pão do domicílio carnal, não olvidando aqueles que perderam a faculdade de ver, de ouvir, de passar, de falar ou de pensar. Ou seja, passar os ensinamentos de Jesus, trabalhar conforme Jesus nos ensinou para todos, fazer o bem a todos indiscriminadamente. É amar ao próximo indiscriminadamente, é amar aquele amor incondicional, amor ao próximo incondicionalmente, sem querer nada em troca, apenas para fazer o bem, para desejar o melhor às outras criaturas. E encerrando, em definitivo, eu gostaria de ler esta poesia de Cruz de Souza, que eu acho muito bonita, que fala sobre a caridade. E diz assim, caridade é a mão compassiva que ampara os bons e os maus, ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Divino Espírito, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Muito obrigado. Um bom dia a todos.